Oi, pessoal. Estou aqui de volta para abordar um assunto complicado. Vocês já viram aí no título? Esse assunto é muito complicado, que requer, assim, é um assunto muito amplo, é muita coisa em jogo. Então, eu queria deixar bem claro, assim, porque tem muitas pessoas que vêm nos comentários dizendo é um lugar abençoado, é um paraíso, vocês moram no paraíso, esse é o meu sonho. Desde que a gente abriu o canal, mesmo que o sítio ainda estava no início, aqui assim, não foi bem no início, já estava começado, mas não estava bem bonito, assim, bem arrumadinho tudo, né, bem arrumado, bem organizado, com bastante plantas, não tinha nada quase. Mas, mesmo assim, acho que as pessoas perceberam que a gente gostava muito daqui, que a gente gosta muito daqui, então isso a gente consegue transmitir, né? A gente não precisa ficar falando, eu amo o meu lugar, ficar enaltecendo e tudo mais. Não precisa disso, não precisa. Quando a gente tá num lugar que a gente ama, que esse lugar tá no nosso coração, todo lugar é abençoado por Deus, todos os lugares, todos os pedacinhos de chão são abençoados por Deus. Não é só esse sítio. Mas, quando a gente ama o lugar onde a gente vive, a gente abraça ele com unhas e dentes, com garra, com força, com coragem, sabe? A gente abraça ele, mesmo não tendo muita saúde ou coisa assim, né? Cada um do seu jeito. Eu sempre digo, gente, não precisa ter igual. A gente nem se deve ter tudo igual, não se deve. Cada um tem que botar a sua personalidade, o seu jeitinho. Gente, não devemos nem ficar copiando. Eu também quero igual. Não. Cada um tem que ir colocando ali a flor que gosta, a fruta que gosta, fazer o gramado do jeito que gosta, né? E tanto na cidade como no sítio. Mas, como eu falei, o assunto é muito amplo, sabe? Sobre morar num sítio ou morar na cidade. Para mim, que moro no sítio e já morei na cidade durante muitos anos da minha vida, criei meus filhos na cidade, tive os meus filhos na cidade, fui para a cidade com 15 anos, 12 anos, aliás. Então, para mim, e só voltei para um sítio há 10 anos atrás, eu não posso dizer assim, eu não posso chegar e dizer assim, sítio é tudo, não existe lugar melhor no mundo do que morar num sítio. Eu que já vivi na cidade, eu jamais vou poder dizer que o interior, a roça, um sítio é o melhor lugar para se viver. Não, não é assim que funciona. Isso na teoria. Na teoria, a praia é o melhor lugar para viver. Na teoria, ser rico é a melhor coisa da vida. Na teoria, viver numa cobertura é um paraíso, né? É para descer no paraíso. Se eu tivesse uma cobertura no prédio mais alto da cidade, eu estaria no paraíso. Tudo na teoria. Mas isso tudo depende de cada um de nós. Eu sempre digo assim, quando eu vejo um colono ou as mídias, reportagens, eu cresci vendo isso, continuo vendo e ouvindo isso, que a cidade não sobrevive sem o homem do campo. E é só o que eu ouço falar. O inverso não se fala. Mas, como eu já morei na cidade, já morei e moro no campo, e já morei no campo também quando era criança, eu não digo isso porque quando eu era criança, há mais de 50 anos atrás, porque eu tô com 57. Não tenho vergonha de falar minha idade. Não é um crime. Quando eu tinha meus 7 anos de idade, há 50 anos atrás, que foi quase por ali, quando a gente meio que estava pensando em sair do interior, porque o pai nunca teve terra, né? Sempre foi agregado. Já existia cidade. Quando a gente precisava de dentista, era para a cidade que a gente ia.
Quando a gente precisava de um pano, uma roupa de cama, uma roupa para vestir, era da cidade que vinha. Era do comércio lá da cidade, que eram poucos, mas já tinha os armazéns, sabe? E hoje a cidade foi uma vez existia mais só o campo, vamos supor assim, né? Hoje existe as cidades muito mais do que o campo. E hoje, eu digo que hoje, mais do que nunca, o colono, o homem da roça, depende da cidade. Então, eu acho que isso tem que mudar. Não dá pra... Não dá. Eu fico assim, sem chão quando eu ouço as pessoas dizerem, e as mídias principalmente dizer que a cidade não sobrevive sem o homem do campo. É óbvio que não. Mas é óbvio também que o campo não sobrevive mais sem a cidade. Se isso acontecia uma vez, isso já passou. Assim está o campo agora. Não existe mais campo. Não existe mais roça, independente da cidade. Não. Não existe mais isso, porque o homem do campo, hoje, ele tá mas ele tá tão ligado à cidade, às coisas da cidade, à modernidade, luxos. É só andar pelo campo, pelos interior, como a gente mora no interior, e vizinhos aqui, assim, ladinho das nossas casas, e um pouquinho mais longe, e outras localidades, e enfim, outras cidades. O campo tem casas muito lindas, casas maravilhosas, casas dos sonhos de qualquer uma pessoa, sabe? E eu mal comecei a conversar com vocês, e eu moro no campo, estão vendo isso? O homem do campo hoje planta com maquinário, prepara a terra com maquinário, semeia com maquinário, né? Planta, como eu falei, tem as plantadeiras, tem as semeadeiras, tem o feno que vai para quem cria vacas e cavalos ou coisa assim, é enrolado, colhido, enrolado com máquina. O homem do campo vive dentro de uma máquina, a maioria, a grande maioria, dentro de uma máquina com ar-condicionado, com internet computadorizada. Não existe mais, existe, mas não assim como para sobrevivência apenas, às vezes, em alguns lugares, um homem do campo empurrando um arado, com uma junta de boi puxando. Isso é raridade hoje em dia. Assim, naquele tempo, quando existia isso, sim, então dependia quase nada da cidade, era pouco que dependia da cidade. Hoje não. Essa máquina cheia de conforto e tecnologia é confeccionada, não, é montada, é feita na cidade. As siderúrgicas, as montadoras, o vendedor que vende, o representante comercial que vende a máquina, que vem lá da cidade para o interior para vender, negociar a máquina. O banco que retém o dinheiro lá na cidade da colheita, que fornece o financiamento, os frigoríficos que compram os animais, que são criados no interior, tudo está na cidade. E aí, para manter um frigorífico, precisa do pessoal da cidade que trabalha no frigorífico, que trabalha nas montadoras de máquinas, que trabalham nas lojas vendendo roupas, porque o povo do interior vai lá na cidade comprar roupa na loja, porque eu tive loja, enquanto eu morava na cidade, eu tive loja, e o pessoal do interior comprava na loja. Meu marido é representante comercial, e tem lugares assim que as lojas sobrevivem, assim, o comércio mais forte da loja lá na cidade, onde ele vende a confecção dele, no caso, é do interior. Então, a cidade sim, depende do interior, mas o interior
depende da cidade. O homem da roça, ele leva seu dinheiro lá na cidade para comprar roupa, o sapato, o óculos. Gente, a farmácia está na cidade, não tem farmácia no interior, né? Não tem supermercado grande, que atacadão no interior. O homem do interior compra a sua despensa na cidade. Não se produz comida no interior mais em grande escala para sobrevivência como existia uma vez. Hoje, um grande produtor, ou ele cria um monte de vaca para ganhar o leite, para pagar a internet que vem da cidade, a luz que vem da cidade, que tem as equipes lá da cidade, a água que hoje em dia é tudo com poços assim de comunidade também, não é mais captado de poço, a grande maioria, né? É assim que funciona. É desse jeito que funciona. Então, o que eu quero dizer assim, é melhor morar na cidade ou é melhor morar no campo? Quem mora no campo tá com a cidade junto, interligada. Porque as crianças do interior estão estudando na cidade. O ônibus escolar passa aqui na frente. Se eu tivesse criança pequena, eles iriam pegar o micro-ônibus aqui e iriam para a cidade estudar, né? Então, morar na cidade é bom também. Tem mais segurança, tem policiamento, tem mercado em qualquer esquina. Tem os mercadão lá, também os atacadão. Tem as lojas. A gente quer alguma coisa, precisa de alguma coisa, a gente tem tudo no ladinho. Morando no interior, a gente precisa de ter o deslocamento. Precisa ter a disponibilidade para ir até a cidade. Que eu, no caso, é 8... Não dá 8, dá 6 quilômetros, se não me engano, da cidade. Mas a pé eu não vou. De bicicleta também seria difícil. Então, para quem mora na cidade, tem que ter a disponibilidade de poder ir para... Quem mora no interior precisa ter um meio de condução, porque não existe mais linhas de ônibus, como existia uma vez, sabe? E quem mora no interior precisa saber que vai ter que abraçar a causa. Se você quiser ter um sítio e viver daquilo, você vai ter que ralar. E mesmo assim você não consegue. Você vai conseguir 60%, 50%, mas nem isso, nem isso. Nem se iluda, porque nem isso. A gente consegue plantar, colher alguma coisa, mas a gente depende também bastante do clima, do tempo, né? Que eu sempre falo aqui nos vídeos. Mas também a nossa saúde. Isso não é, a gente não está mais preparado. Os colonos antigamente, eles tinham uma vida muito mais saudável do que a nossa. Os colonos antigamente, tanto os homens como as mulheres, como as crianças, eles se alimentavam de comidas saudáveis o tempo todo, praticamente, né? Sem adição de produtos químicos, que nem existia quase. No máximo o açúcar cristal, que foi um dos primeiros, né? E a farinha de trigo com o glúten, foram os primeiros que chegaram. Hoje, uma pessoa que, mesmo que tenha nascido no campo, ela chega numa certa idade que ela não consegue mais, o corpo não ajuda mais. Se não tem um maquinário, que, claro, tem muitos colonos fortes aqui por perto, que ou são criadores de vaca que vendem leite, ou são criadores de porcos, frangos, e tem também plantadores de soja, milho, essas coisas, sabe? Em larga escala, em grande escala. Esses são os que sustentam a cidade praticamente, né? Os pequenos não sustentam a cidade, mas também não conseguem se sustentar só com o que planta. Porque quem tem muita terra, quem planta muito em grande escala, tem os maquinários, com todo o conforto, não é o corpo que faz. É pouca coisa que trabalha com o próprio corpo, sabe? A ordenha das vacas são tudo com maquinário, sabe? E, claro, é difícil, é cansativo porque tem que madrugar, dorme pouco, trabalha muito, mas não é manual tudo como os meus pais faziam, que era no arado, com o gado puxando e capinando com a enxada, sabe? Esse tipo de coisa não existe mais. É só pedacinhos de terra menores, assim, rocinhas menores que é para o consumo próprio. Daí sim, alguns ainda tem, né?
Mas chega uma idade, tipo assim, lá pelos 50, 60 anos, o homem do campo que hoje em dia já está com a saúde bem comprometida. E é por conta da alimentação que a gente tem, que um pouco é por conta da alimentação que a gente tem, que é muito produto químico, muita adição química, então vai enfraquecendo muito, né? Vai comprometendo muito, vai trazendo muitas doenças para as pessoas do campo, né? Então, eu estou me estendendo bastante porque eu falei no começo, é muito extenso. Eu não posso de maneira alguma chegar aqui e dizer assim: saia da cidade, gente, vá morar na roça. Como que eu vou fazer uma coisa dessas? Como que eu vou fazer uma coisa dessas se uma pessoa, às vezes, nunca pegou numa enxada, se a pessoa não sabe que época que planta um pé de milho? Não adianta sair da cidade e vir para o interior com aquela ilusão de que eu vou e consigo. Não é. Não é de uma hora para outra. Isso demora muito tempo. Isso é bem difícil. Isso uma pessoa sozinha não consegue. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que se é para ir morar no interior, um homem e uma mulher, um casal, no caso, ou não importa, falo um casal, não importa. Os dois têm que pegar junto, os dois precisam pegar junto no pesado e saber que não é fácil. Porque um só se sobrecarrega demais e não aguenta e precisa buscar informação todos os dias, toda hora, sabe? Eu tô caminhando aqui no meio do meu pomar justamente para mostrar como é que tá o nosso um pouco, uma parte do nosso sítio, né? Isso para quem tá chegando agora, porque quem já é seguidor da gente já sabe, né? Como é que funciona. Olha lá, ó. Lá já tem uma casa. O nosso sítio tá rodeado. A cidade veio para o interior. Mas muitas pessoas que estão aqui no interior não plantam nada ao redor de casa. Eles dependem da cidade. Eles vão na cidade buscar tudo, até um pé de alface. Olha, uma grande porcentagem das pessoas que moram aqui no interior. É triste isso, mas é verdade. Sabe? E não é diferente das pessoas que moram na cidade. E muitas pessoas que moram na cidade, olha, muitas pessoas que moram na cidade, que não tem lugar para quase nada, eu vou na cidade quase toda semana. Eles têm horta, eles têm fruta lá no cantinho, nos cubículos assim, estão lá plantando um pouquinho do seu alimento e sonhando em morar na cidade, no interior. E cheio de gente aqui no interior que não planta nem um pé de alface, como eu falei. Não querem saber, não sujam as mãos de jeito nenhum. Olha lá. É assim, a roça tá assim, ó, movimentada desse jeito. A grande maioria desses carros que estão passando aqui são gente que mora no interior. E esses carros foram comprados aonde? Na cidade. Precisou de um representante comercial para vender para eles, precisou de uma loja, precisa de um mecânico, a cidade que fornece. Precisa de uma borracharia, é a cidade que tem. E para onde tu acha que vocês acham que a grande maioria está indo nesse dia chuvoso aqui? Para a cidade. Choveu? Isso é cômico, chega a ser cômico, mas deixa nos comentários, não é assim, pessoal. O colono tem o hábito. O tempo começa a programar a chuva. Ai, daqui uns 2 dias vai chover, já começa a se programar. Então tá, daqui a 2 dias nós vamos para a cidade. Colono adora ir para a cidade em dia de chuva. A cidade vive cheia de colonos em dia de chuva. Olha lá. Né? Ah, mas é bonito. Até eu já peguei essa vibe, essa mania. Eu vou comprar florzinha, vou comprar sementes. Por quê que fazem isso? Porque não dá para trabalhar na terra. Quem planta, quem cuida, quem tem animais, coisa assim, que lida na roça e tudo, nos dias de chuva não tem como trabalhar assim nesse tipo de assunto. Então, só nas horas que tem que tratar os animais, de tardezinha, de manhã cedo, né? Então, os colonos se programam para ir para a cidade nesse meio tempo. De manhã, antes do almoço, um pouco, ou então depois do almoço de tarde, as primeiras horas. É as horas que vão para a cidade, vão no mercado, vão na farmácia, vão
nas lojas. É assim que funciona. A prosa tá boa, né, gente? Mas assim, eu quero pedir para vocês, então, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem deixar alguma pergunta aí, não tenho vergonha não, pode perguntar, porque às vezes tem muita coisa, o assunto é muito extenso, como eu falei, tem muita coisa para se conversar, e a gente não tem como falar tudo, assim, só num vídeo. Lá no outro lado, vocês estão vendo, quem tá chegando agora no canal, um mato de eucalipto lá, ó. Não é um mato velho, esse ali é novo, deve ter o que, uns 3 anos, eu acho, se não me engano. Assim era o nosso sítio, no portão, aqui, tudo. Como era lá, nesse lado onde eu tô era também. Era desse jeitinho, eu vou sair aqui fora e daí vocês acompanham os vídeos aí, vão vendo que eu mostro tudo, minha horta no outro lado da casa, na parte de baixo da casa. Ó, do portão para baixo é o nosso sítio, o pomar, tudo. E nos fundos tem a nossa casa, né? E então essa é a minha história, é essa. A gente comprou, sim, a gente resolveu assim de uma hora para outra vir para o interior. Compramos um mato de eucalipto aqui e derrubamos assim e tiramos tudo e começamos a plantar as nossas frutas, que está ali o nosso pomar, uma parte dele, que é onde a gente começou, mas hoje a gente tem fruta em toda parte do sítio. E construímos a nossa casa lá ao fundo, né? E assim a gente está vivendo até hoje. Eu fechei a minha loja na cidade, comecei a cuidar do sítio aqui, porque alguém precisa abraçar em tempo integral quando é grande. E o meu marido continua trabalhando na cidade como representante comercial, que ele sempre foi. Porque é como eu falei, não se vive sem a cidade, não se consegue viver num sítio e tirar a subsistência total, a menos que você seja aposentado. Um dos dois ou os dois sejam aposentados, ou um dos dois tem que trabalhar na cidade. Se vai morar no interior e pega um sítio grande e os dois trabalham na cidade, não vão dar conta. Isso é fato. Ou vocês vão trabalhar na cidade e botar o dinheiro todo para pagar alguém para limpar, ou vão deixar o mato tomar conta, porque não aguenta. Não aguenta mesmo. Porque eu tentei, eu mantive a minha loja na cidade por um tempo, mas eu não consegui. Eu tive que largar tudo, porque meu marido não podia largar o trabalho dele, né? Então eu larguei para tomar conta de tudo aqui. Então eu tô aqui em tempo integral no sítio e ainda tenho esse canal que não posso chegar e dizer, não, esse canal é apenas um hobby, ou é apenas para me divertir, ou coisa assim, não. O canal é o meu trabalho e o trabalho da Karine. A Karine é sócia desse canal, ela cuida de uma parte que eu não consigo, e eu cuido de uma parte que ela não gosta, que é a gravação, ela não gosta de aparecer. Então, eu também não gosto de aparecer, mas eu não... Aconteceu de eu começar a gravar e estou aqui gravando, então é o que eu tenho, é o meu trabalho. Se transformou no meu trabalho e é o que eu faço e pronto, ponto e basta, né? Eu já me acostumei, então a minha renda e a renda da Karine vem desse canal. E aí é isso que eu queria explicar para vocês sobre morar em sítio. Se você vai criar galinha, você tem que ter em mente que você vai precisar se dedicar para essas galinhas todos os dias. Primeiro você vai pensar na galinha, depois você vai pensar em si. Por quê? Porque a galinha, ela precisa do alimento que você vai comprar. Se você vai ter cachorros no sítio, nós temos 4. Primeiro eu tenho que pensar que esses cachorros precisam do alimento e parte do dia eles estão presos. Enquanto estão presos, eu tenho que cuidar da higiene dos canil, eu tenho que cuidar das roupas deles do inverno, eu tenho que lavar as roupas deles, eu tenho que dar banho neles, eles dependem de mim. Mas na cidade não é diferente, cachorro não é diferente, né? Se você vai criar porco, não muda nada. Você vai ter que cuidar dos seus porcos, você vai ter que fornecer alimento para esses porcos. Ou você vai plantar, ou você vai comprar. E para comprar você precisa de dinheiro. É vaca, dá a mesma coisa. É cavalo, a mesma coisa. Você precisa pagar veterinário, você precisa pagar... você precisa ter as vacinas tudo em dia das vacas, porque é obrigatório, né? Galinha já não é obrigatório, né? Então, num sítio,
Não vou romantizar um sítio. Eu não posso dizer, ai, que, né, é tudo de bom estar num sítio. Não. O sítio tem as partes difíceis também, quando os nossos animais são atacados por bichos, quando os animais pegam uma doença que a gente não deu conta de prevenir, quando a gente planta e vem o tempo, a temperatura, né, não depende de nós, é de Deus, né, não dá certo e a gente perde a cultura, né, então a gente sofre, a gente chora, a gente, né, isso é triste pra gente também. Então, morar na cidade é a mesma coisa, chega um domingo assim que você tem vontade, se eu pudesse ir para o interior, eu iria. E quem mora num sítio, às vezes fica entediado também, fica pensando, que vontade de ir para a cidade, passear um pouco. Tá cheio de colonos na cidade nos domingos, porque vão lá se divertir, sabe? Eu quero um pouco de movimento, eu vou para a cidade. E o pessoal da cidade, eu quero um pouco de paz. Eu vou para o interior, tenho um parente morando lá, vou para lá. Então, gente, vamos assim, vamos respeitar. Eu digo que a gente precisa respeitar uns aos outros, não importa onde mora. A gente tem que respeitar quem mora na cidade porque a gente precisa deles. E não xingar, não brigar, vocês dependem de nós. Não. Ninguém mais vive sem o outro. Tá tudo equilibrado hoje em dia, assim, tudo na balança, né? Então é desse jeito que funciona. Eu queria só conversar com vocês um pouquinho sobre isso, né? E deixam perguntas, então, se vocês têm alguma pergunta, deixa aí. Se eu tiver que fazer um outro vídeo, me deixe sugestões sobre algum assunto importante que vocês queiram que eu faça um vídeo sobre um assunto que vocês têm muita dúvida e que é difícil de responder ali só nos comentários. Então, a gente anota e a gente faz um vídeo sobre isso, né? E assim, colher os frutos de um sítio, a gente colhe. 10 anos depois, um sítio começado do zero. Hoje sim, colho 10 anos depois. Se você consegue comprar um sítio já produzindo, tá belezinha, melhor ainda. E se não, é no sofrimento mesmo, é na garra mesmo. Mas se vale a pena, vale a pena. No meu caso valeu a pena, porque eu abracei a causa. Agora precisa querer, precisa abraçar a causa, precisa deixar tudo para trás e olhar só para frente e botar a mão na massa e deu, né? É desse jeito que funciona. Grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser. Mas só se vocês derem aquela corredinha de olho aí nas nossas redes sociais. Cutucar o sininho e até daqui a pouco, se Deus quiser.